Olá, bom dia, bem-vindos a todos vocês que mais uma vez seguem acompanhando estas aulas referente ao mini curso criado e elaborado por mim a partir da disciplina de estágio em ensino fundamental. Então, nós estamos já na nossa aula 4, e esse curso, ele traz informações sobre o ensino da arte na base, de acordo com a Base Nacional Curricular Comum, para o ensino fundamental. Bom, na primeira aula, a gente falou sobre algumas questões importantes, a segunda também, e hoje nós estamos na nossa quarta aula. E hoje a gente também vai falar de um tema que está ligado a essa questão da Base Nacional Curricular Comum, que são essas questões das dimensões do conhecimento, que não são necessariamente as 10 competências, são outras dimensões, um pouco mais aprofundadas, que estão ligadas a essa questão da arte. Então, vamos lá. São várias dimensões: a criação, a dimensão crítica, a dimensão estética, estesia, expressão, fruição, reflexão e a vivência em arte. Então, a gente vai falar um pouco sobre cada uma delas para que a gente possa compreender melhor do que se trata, qual a intenção de cada uma ao ser trabalhada no ensino fundamental para contribuir no processo educativo desses sujeitos. Então, essa primeira dimensão é a dimensão da criação, ou seja, o nome já diz, é a dimensão que está relacionada ao processo criativo, à criação dessas questões relacionadas à arte, né? E tudo isso também com esse foco ligado nessa questão de produzir saberes artísticos, de produzir, de estar em contato direto com esse desenvolvimento dessa habilidade criativa. Então, essa dimensão da criação é uma dimensão extremamente importante, que está diretamente ligada a esse fazer artístico, pois a arte, ela está diretamente ligada a essa questão da criatividade, da criação, da expressão, do reconhecimento dos sentimentos. Então, essa criação, ela é uma dimensão dentro de todo esse universo artístico que a Base Nacional Curricular Comum propõe. Ou seja, ela tem esse processo, essa dimensão tem que ter esse olhar, né, cuidadoso, para que se coloque foco nesse processo criativo, tanto de maneira individual, como de maneira também coletiva. E tudo isso também, esse processo criativo, ele vai usar várias linguagens, né? Essa dimensão da criação, ela abrange todas as linguagens artísticas que poderão ser usadas, seja a dança, as artes visuais, a música. Então, observem que a criação, o fato de criar, ele é tão amplo e ele está submerso, está inteiro neste processo artístico. E não existe arte se a gente não fala de criação. Não existe arte se a gente não fala e não dá esse olhar especial para essa questão da criação como uma dimensão, como uma das dimensões de todo esse processo expansivo de criação artística,
seja ele individual, seja ele coletivo. Então, a Base Nacional Curricular enfatiza muito essas dimensões da qual eu falei, e uma delas é a criação, sabendo que a arte está completamente ligada a esse fazer criativo, ao desenvolvimento de novas habilidades, ao desenvolvimento de novas habilidades criativas, de novas percepções criativas, de novos gestos criativos. Claro que tudo isso vai variar de acordo com o que for trabalhado naquela realidade escolar. Ou seja, todas as linguagens artísticas passam por essa dimensão da criação. Portanto, compreendemos aqui que não é apenas um mero fato de criar. A arte, ela tem essas dimensões que estão diretamente ligadas a ela. E a criação é uma delas. E também, essa criação, ela se refere a esse fazer artístico através do processo dos sujeitos se familiarizarem com essa questão de criar obras artísticas, de criar coisas a partir de alguma reflexão que acontece, de criar novas visões sobre determinado tema, de uma perspectiva mais artística. Então, essa criação, ela se relaciona com esse fazer artístico, com esse fazer de produzir. Está ligada a essa questão manual de desenvolver as habilidades, todas as habilidades necessárias para que esse processo de artístico, todo esse processo relacionado a essas diversas linguagens e interação direta com esses sujeitos, seja algo ativo, seja algo que produza o impacto de criação, seja algo que desenvolva essa criatividade e seja algo também que instigue toda essa vontade de criar nesses sujeitos, compreendendo que a arte ela trabalha diretamente com essa criação. Trata-se de uma atitude intencional e investigativa que confere materialidade estética a sentimentos, ideias, desejos e representações em processos, acontecimentos e produções artísticas, individuais ou coletivas. Então, a partir de toda essa criação que vai ser feita, que vai ser ali instigada através da intervenção, da mediação do professor, do educador, todas essa intervenção, essa mediação nestes processos criativos, tudo isso vai suscitar investigações, questões a serem refletidas, o olhar crítico em relação ao que está sendo criado, em relação ao tema que está sendo trabalhado. Então, observem que a criação tem essa amplitude de trabalhar várias questões para auxiliar em todo esse processo do relacionamento com as questões artísticas. Além de conferir toda essa materialidade estética, ou seja, de estar em contato com esse nível estético da arte, de compreender melhor o que é esse nível, como funciona esse nível, qual é a estética relacionada a determinada linguagem que está sendo representada naquelas produções artísticas. Então, também vai trazer toda essa conexão com os sentimentos, com novas ideias, com a representação de desejos e estar em contato com novos processos, que é algo que é muito
muito forte em toda essa questão relacionada à arte, ao fazer artístico. Então, vamos dar seguimento aqui a mais uma dimensão, de acordo com a Base Nacional Curricular Comum, dimensão da arte nesse processo da educação básica, né? Então, outra dimensão, além da criação, é a dimensão crítica. Bom, a dimensão crítica, como o nome já diz, remete a essa questão de instigar toda essa criticidade a partir desse olhar direto e dessa imersão com essas questões artísticas, compreendendo também que a arte ela tem essa capacidade de trazer essas reflexões, de suscitar este olhar mais crítico em relação tanto às obras, às próprias obras e linguagens artísticas, como também no meu questionamento com o mundo, com o outro, com a realidade. Então, não sendo diferente, a crítica, essa questão da crítica é uma dimensão relacionada nessas questões que abrangem todo essa infinitude da arte. Então, a dimensão crítica, ela contempla o estudo e a pesquisa de diversas experiências e manifestações artísticas, de modo a permitir a articulação e a formação de um pensamento próprio acerca de aspectos estéticos, políticos, históricos, filosóficos, sociais, econômicos e culturais, relacionados a esses aspectos, né? Então, além de propiciar o contato do estudante com toda esse universo artístico, não só trazer o contato, não só para trazer para o mundo dele, para o campo dele, o contato com essas questões artísticas, mas também suscitar todo esse pensamento crítico, toda essa visão crítica em relação a essas questões que estão sendo apresentadas, e de uma maneira aprofundada, como eu falei, né? Não só relacionada àquela questão, àquela linguagem artística, mas também compreendendo de uma maneira mais aprofundada, pela questão política também, pela questão histórica, compreender o momento que aquela expressão artística teve o seu auge na história, compreender também aspectos culturais relacionados a todas essas diversas experiências de manifestações artísticas, além de trazer discussões que são muito importantes para a formação desses sujeitos nessa idade, que são as discussões filosóficas, que são as discussões que estão relacionadas a esse desenvolvimento do pensamento crítico a partir de um olhar e de um ancoramento nessas questões mais filosóficas, nesses pensamentos mais filosóficos, para trazer algo que seja palpável e que seja uma fonte segura de reflexão. Então, a filosofia, essas questões filosóficas, elas são fontes seguras e palpáveis que fogem do senso comum para contribuir em toda essa leitura
em toda essa releitura, em toda essa observação crítica, construtiva, através do olhar dessas manifestações artísticas, que vai permitir e articular o pensamento próprio também, o pensamento próprio de cada indivíduo a partir dessas reflexões, tendo em vista que a Base Nacional Curricular enfatiza muito essa questão da autonomia, da autorresponsabilidade, do desenvolvimento da autorresponsabilidade. Então, a crítica, como essa dimensão também da arte, ela vai trazer ali toda a abordagem, todo ali o conhecimento necessário para que se desenvolva esse olhar crítico, sensível também, claro, sensível, crítico, relacionado a todo esse universo artístico, para que o próprio aluno, o próprio aluno, né, o próprio indivíduo possa, ao longo do tempo, desenvolver a sua própria visão, ancorada em todas essas questões filosóficas, em todo esse questionamento do impacto de todo esse universo artístico no campo da política, no campo da história, compreendendo, assim, essa profundidade de todas essas questões, pois se relacionam, né, não só ali com o fazer artístico, mas também com questões políticas, históricas, filosóficas, sociais e também econômicas. Então, essa dimensão crítica, ela se refere a impressões que impulsionam os sujeitos em direção a novas compreensões do espaço que vivem. Ou seja, a partir de estimular essa visão crítica, esse pensamento crítico ancorado por essas questões filosóficas, por essas questões históricas, tudo isso, naturalmente, vai trazer uma nova compreensão para esses seres que estão em contato com esses conhecimentos. Ou seja, terão novas compreensões em relação ao espaço que vivem, terão novas compreensões sobre si mesmos, sobre os outros, sobre a cultura que estão inseridos. E tudo isso também sempre focado muito nessa questão da pesquisa. Então, essa dimensão da crítica, ela tem como âncora essa questão da pesquisa, do educador vincular todo esse processo do contato com a arte também ancorado a essas questões para influenciar e incentivar também toda essa prática da pesquisa, essa prática da pesquisa no dia a dia, essa prática da pesquisa nas pequenas e simples atividades, com o intuito de despertar esse olhar mais amplo, no intuito também de despertar essa criticidade nessas questões também mais simples. Ou seja, quanto mais suscitar e influenciar, incentivar de uma maneira atrativa, de uma maneira a valorizar o conhecimento e a pesquisa do conhecimento, mais esses sujeitos estarão se formando sujeitos críticos, sujeitos que têm um olhar mais crítico em relação a vários âmbitos ancorados em fontes seguras, em fontes filosóficas, em fontes históricas, para fugir, assim, deste olhar do senso comum, que julga as coisas e que observa as coisas e denomina tudo com muita superficialidade.
Então, essa é uma função muito importante dessa dimensão crítica de acordo com a Base Nacional Curricular Comum, que deve ser incentivada durante todo o processo ali da educação básica no contato com a arte. E também, através dessas diversas experiências artísticas, né, experiências, manifestações artísticas e culturais vividas, seja visita a locais relacionados a essa questão artística, também buscar suscitar esse olhar crítico, a formulação de perguntas, no intuito também de trazer esse valor a esse pensamento crítico. Então, essa dimensão, ela é diretamente articulada à ação e aos pensamentos, pois a arte ela está diretamente ligada a essa questão do fazer, de desenvolver as habilidades, né? Então, para que não fique algo apenas focado apenas nessa questão manual do desenvolvimento da habilidade e possa aproveitar mais todos esses momentos, também se vincula essas questões da manipulação, do fazer, da ação relacionada ao pensamento. E o que seria esse pensamento? Essas perguntas, esse questionamento, essas pesquisas, esse aprofundamento nessas questões históricas, filosóficas, de nível que possa ali ser discutido com todos a nível coletivo, para que possa ter um melhor aproveitamento de toda essa dimensão da arte articulada com essa dimensão crítica. Também, naturalmente, vai envolver questões estéticas, políticas, históricas e filosóficas, sociais, econômicas e culturais que estão nesse campo, né, do pensar articulados a essa questão do fazer artístico, né, da produção. Então, tudo isso, com certeza, vai trazer muitas questões positivas nesse processo de aquisição do conhecimento e de ensino-aprendizagem. Bom, então, vamos seguir aqui com mais uma dimensão que envolve todo esse processo criativo, artístico, de acordo com a Base Nacional Curricular Comum, que, segundo esse documento elaborado pelo MEC, que é a BNCC, são importantes para serem envolvidos em todo esse fazer artístico na educação básica. Então, a gente falou sobre a dimensão crítica, sobre a dimensão da criação, e agora vamos falar sobre a dimensão da estesia. O que seria essa dimensão da estesia? Então, essa dimensão da estesia é uma dimensão que se refere a essa experiência sensível dos sujeitos. Essa experiência sensível dos sujeitos, ao entrarem em contato com essas questões artísticas, com essas diversas linguagens que a arte traz, com esses diversos espaços, tempos, sons, ações, imagens, e ao próprio corpo, né? E aos diferentes materiais. Então, a estesia, ela está ligada a essa questão direta da relação
da pessoa, do indivíduo que está em contato com aquelas linguagens artísticas. Então, essa é uma linguagem, essa é uma dimensão que, de acordo com a Base Nacional Curricular Comum, ela deve ter, toda a equipe pedagógica deve ter esse olhar atento para essa dimensão, pois a partir desse olhar atento a essa dimensão é que o educador poderá também ter uma devolutiva através da observação dos educandos de como está sendo a relação deles com todo esse processo e esse contato com essas linguagens artísticas. Se está acontecendo ali, né, realmente o desenvolvimento do intelecto, o desenvolvimento da sensibilidade, se realmente o educador ele está propiciando eventos e atividades que irão influenciar e valorizar este protagonismo desses educadores nesses processos artísticos de experimentação das linguagens da arte e também compreender também qual o impacto que tudo isso está trazendo na própria vida daquele estudante. Para poder compreender também se está havendo uma percepção, se está desenvolvendo a sensibilidade, se aqueles conhecimentos estão agregando, se aqueles conhecimentos estão facilitando todo esse contato com a emoção, com o perceber de si mesmo, com essa intuição, com a sensibilidade, com o desenvolvimento do intelecto, a partir dessas experiências com esse campo dessas linguagens artísticas. Então, essa dimensão da estesia, ela está relacionada com essa questão do sensível, e ela é muito pessoal para cada indivíduo, uma vez que cada ser, cada indivíduo vai ter uma percepção diferente de todas as diferentes linguagens que estão sendo apresentadas, e como as pessoas são diferentes, as pessoas têm percepções diferentes, cada indivíduo vai ter uma percepção diferente, vai assim ter uma visão diferente de tudo aquilo que está sendo passado e vai ter uma compreensão de uma maneira distinta das outras pessoas. E então a gente pode compreender que esse processo de valorizar essa questão da experiência e do diferente, né, de compreender que é diferente para cada um, que cada um vai ter uma imersão de uma maneira diferenciada e própria dentro desse universo e contato com a linguagem artística. Então, a gente compreende a importância disso, pois a Base Nacional Curricular Comum deixou claro que essa é uma dimensão que merece ter esse olhar dentro da prática pedagógica ali dos professores, na elaboração também dos currículos, compreendendo que essa dimensão é uma dimensão no campo do sensível, que vai também trazer grandes transformações neste caminhar educativo. Então, essa dimensão, ela articula a sensibilidade e a percepção da arte como forma de conhecer a si mesmo, o outro e o mundo. Traz o corpo como protagonista da experiência com a arte em sua totalidade, incluindo as emoções. Então, o corpo ele vai ser a ponte. O corpo vai ser a ponte que vai estar o veículo, né? O veículo que vai permitir cada indivíduo estar em contato com essas diversas linguagens sensíveis, poéticas da arte, seja a dança, seja as artes visuais, seja a fotografia, enfim, uma infinidade de linguagens.
Então, seguimos aqui com uma linguagem, com uma dimensão também extremamente importante, que deve ter esse olhar, né, em relação, os educadores devem ter o olhar a todas essas dimensões que a Base Nacional Curricular Comum traz como importantes neste caminhar educativo desses indivíduos da educação básica. Então, falamos sobre a dimensão da estesia, sobre a dimensão da criação, da crítica, e agora vamos falar sobre a dimensão da expressão. Não tem como falar de arte sem falar de expressão, pois a arte, independentemente da linguagem que se é usada para trazer uma manifestação artística, ela está diretamente ligada à questão do expressar, à questão da expressão como um veículo a passar alguma mensagem, a passar alguma comunicação, para comunicar algo. Então, desde as artes visuais, a música, a dança e outros tipos de linguagens artísticas estão diretamente ligados a essa questão da expressão. Então, a gente compreende que a expressão, ela é uma dimensão de todo esse universo das linguagens artísticas, porque ela está ligada às oportunidades de exteriorizar, de expressar criações vindas lá do campo subjetivos por meio de procedimentos artísticos que são individuais ou coletivos. Então, a arte, ela traz essa oportunidade de uma maneira diferenciada dos sujeitos poderem expressar, comunicar algo, dos sujeitos poderem se comunicar com o mundo, se conhecer, entrar em contato mais com questões subjetivas através dessas linguagens de expressão que são as artes. Então, essa dimensão da expressão das artes, ela pode ser tanto individual e coletiva. A gente observa que as danças, por exemplo, elas podem ser individuais e coletivas. As pinturas, as colagens, os murais, né, são questões que envolvem também o coletivo, pois ali também nessas expressões desenvolvidas de maneiras coletivas, também vai desenvolver ali muitos processos que são significativos em todo esse desenvolvimento cognitivo e social desses sujeitos. Então, as linguagens artísticas, elas têm essa característica de poderem transitar tanto pelas expressões individuais e coletivas. E nenhuma é melhor que a outra, nenhuma anula a outra, nenhuma está sobreposta sobre a outra. São apenas formas diferentes de experimentar toda a riqueza dessas linguagens. Então, vai caber ao professor, ao educador, à equipe pedagógica, ter esse olhar para organizar todas essas atividades, sejam elas individuais e coletivas, no intuito de trazer este desenvolvimento integral desses sujeitos a partir dessas atividades que envolvem essas questões de expressão, de criticidade, de criação, né, que são as artes como um todo. E também essa questão da expressão como uma dimensão, ela prevê experiências com elementos constitutivos de cada linguagem, os seus vocabulários específicos e suas materialidades. Então, como a gente estava conversando aqui, a arte ela tem várias linguagens.
Vou citar alguns exemplos: a dança, as artes visuais, a música, e cada linguagem artística vai ter a sua própria linguagem, vai ter a sua própria, o seu conhecimento específico, a sua forma de expressar a característica expressiva de cada linguagem, para que a gente possa compreender que essas linguagens, elas falam e se comunicam entre elas, porém, cada uma delas vai ter os seus tipos de linguagens específicos e suas materialidades, enfim, vários conhecimentos específicos para que se possa aprofundar e desenvolver essa dimensão da expressão como algo significativo e que vai auxiliar nesse processo da educação básica. Então, a expressão, ela também se refere às possibilidades de exteriorizar e manifestar as criações subjetivas por meio de procedimentos artísticos, tanto individuais como coletivos. Então, a expressão, ela é uma dimensão que está relacionada com essa questão de exteriorizar aquilo que é criado, de exteriorizar toda essa criticidade, de expressar todo esse processo criativo, toda essa potência criativa, todas essas habilidades criativas e críticas e de estesia que são influenciadas e que são instigadas a serem expressadas através da arte, através do fazer criativo, através das manifestações, das criações subjetivas, de toda essa infinitude desses processos criativos. Então, a expressão, ela é uma dimensão que é importante ser observada, pois está completamente ligada a esse fazer artístico e ela emerge da experiência artística com os elementos constitutivos de cada linguagem. Como eu falei, cada linguagem vai ter o seu vocabulário específico, cada linguagem vai ter a sua forma expressiva específica, não que tenha um padrão a ser seguido, mas vamos dizer assim, pode-se ter técnicas, por exemplo, técnicas a serem trabalhadas, técnicas estéticas a serem desenvolvidas, e isso não tem nada a ver com modelo padrão a ser seguido, tá? São técnicas que cada linguagem expressiva artística vai ter a sua maneira específica e o seu vocabulário específico de acordo com as suas materialidades desenvolvidas. Então, eu espero que a gente tenha compreendido um pouco, né? Falamos da expressão, que é uma dimensão das artes, da estesia, que é essa dimensão do sentir, né? Do contato pessoal, da crítica, que é o desenvolvimento desse pensamento crítico, e da criação, que é esse desenvolvimento diretamente ligado a esses processos criativos das habilidades criativas, né? Então, a próxima dimensão é uma palavra que remete a algo grandioso, né? Então, a gente observa que essas dimensões, elas estão abarcando essas linguagens da arte. E, de acordo com a Base Nacional Comum,
curricular comum são dimensões que devem ter um olhar diferenciado e cuidadoso pelos educadores na elaboração do currículo. Então, a próxima dimensão é a dimensão da fruição. Então, essa dimensão da fruição, ela está relacionada a essa questão da oportunidade de se sensibilizar ao participar de práticas artísticas e culturais das mais diversas épocas, lugares e grupos sociais. Essas experiências podem gerar prazer e estranhamento, entre outras sensações. E o que seria, então, essa dimensão da fruição? Essa dimensão da fruição, ela exige uma certa entrega. Ela é uma dimensão que exige uma maior entrega e conexão desse indivíduo que está em contato com essas linguagens artísticas. Por que exige essa entrega? Porque essa entrega e esse acesso ao campo sensível que a arte mobiliza, todo esse contato com o sensível, ela vai ter essa mobilização e esse desenvolvimento apenas e a partir da permissão da pessoa que está tendo o contato direto com essa experiência. Ou seja, quanto mais através das imersões, através do contato com essas diversas linguagens artísticas, com esses espaços, com toda essa questão que está relacionada com a arte, quanto mais há uma entrega verdadeira, uma entrega sem expectativa, uma entrega de estar ali presente, vivenciando toda a positividade que aquelas questões irão trazer na vivência pessoal de cada um, quanto mais se entrega, quanto mais se conecta, mais essa fruição e essas aquisições de saberes e esse contato com a arte vai ter esse significado, vai ter esse impacto positivo e construtivo na vida desses indivíduos. Então, a fruição, ela está diretamente ligada com essa questão também do prazer, ou seja, quanto mais o indivíduo ele se abre para aqueles momentos artísticos, como uma maneira prazerosa, como uma maneira de aprender, de entrar em contato, de ser uma ferramentas para acessar conteúdos inconscientes, conteúdos que vêm lá do campo sensível, lá do campo pessoal de cada um, mas tudo isso vai permitir que essas vivências sejam vivências enriquecedoras. Então, esse campo da fruição, ele é, portanto, uma dimensão, pois ele implica disponibilidade dos sujeitos para relação continuada com produções artísticas e culturais, oriundas das mais diversas épocas, lugares e grupos sociais. Então, ela está relacionada com essa questão do sujeito se disponibilizar, do sujeito se permitir, do sujeito se colocar permissivo para entrar em contato com esses tipos de produções artísticas, com essas linguagens artísticas, com essa percepção artística, através da interpretação das diferentes culturas, seja como uma pessoa que está diretamente ligada nesse processo criativo e também como leitor, como uma pessoa que está observando aquelas obras, como uma pessoa, por exemplo, que vai a um museu, a uma galeria de arte. Todo esse olhar e todo esse contato com esse campo sensível vai depender da abertura e da permissividade
da pessoa que está em contato com aquelas linguagens. Então, a fruição, ela diz respeito à oportunidade de se sensibilizar ao participar de práticas artísticas, culturais das demais diversas épocas, lugares e grupos sociais. Essas experiências podem gerar prazer e estranhamento, entre outras sensações. Então, a importância de trazer esse olhar de permissividade, tanto para esses indivíduos e para nós também, como educadores, quando estamos fazendo um processo de criação, não importa a linguagem que está sendo abordada, artística, como também como um observador, algum evento cultural de manifestação artística, está aberto para receber todo o conhecimento que aquele evento ali está me beneficiando, seja uma exposição de esculturas, de quadros, para que possa também ter essa oportunidade de se sensibilizar através da arte que é usada como esse veículo de expressão. Então, essa não deixaria de ser uma dimensão, né? Essa dimensão da fruição, ou seja, a dimensão de se permitir, a dimensão de se entregar, de compreender que a arte ela está ali, e suas diversas linguagens, elas estão ali para nos auxiliar dessas diversas formas que a gente vem compreendendo ao longo do curso, né? Então, quanto mais haver essa abertura, esse trabalho pessoal de receptividade, mais todas essas questões serão mais bem significadas na vida de cada um. Então, a gente falou sobre essas últimas, né, dimensões. E agora a gente vai falar sobre mais uma dimensão, que é a dimensão da reflexão. O fazer artístico, ele também está diretamente ligado, em suas diferentes linguagens, a essa questão da reflexão, pois a gente compreende que a arte ela tem essa profundidade, tanto da questão das habilidades, do desenvolvimento das habilidades, do desenvolvimento crítico, da fruição, da estesia e, naturalmente, da reflexão, sabendo que a arte, ela também, ela está ligada com essas questões sociais como um todo, com essa questão histórica, com essas questões políticas, com essas questões, ou seja, várias questões que promovem e auxiliem no desenvolvimento de reflexões importantes a serem desenvolvidas na educação básica, no intuito de gerar, de agregar conhecimento, de aprofundar, de enfatizar também, como a gente já falou, este campo da pesquisa, de enfatizar e dialogar com essa questão do desenvolvimento do olhar crítico para todas essas questões que dialogam com essas linguagens da arte. E esse processo, essa dimensão da reflexão, ela requer o desenvolvimento de habilidades para análise e interpretação das manifestações artísticas e culturais. E quais são essas habilidades? São habilidades que serão ali trabalhadas no dia a dia, dependendo da linguagem que está sendo trabalhada, dependendo da linguagem artística, pois a gente também observou que cada linguagem artística, ela vai ter o seu próprio vocabulário, vai ter as suas próprias técnicas. Então, a partir do estudo e do aprofundamento dessas linguagens, tudo isso
vai desenvolver essas habilidades para que se possa fazer análises e interpretações dessas manifestações. Então, a gente compreende que as coisas, então, elas falam entre elas. Tanto as competências da Base Nacional Curricular Comum, como todas essas dimensões que são importantes aqui para serem trabalhadas, ancoradas no ensino dessas linguagens artísticas para a educação infantil, ou seja, a partir do aprofundamento, do estudo dessas linguagens, da vivência, da imersão desses indivíduos, né, no fazer dessas diferentes linguagens, tudo isso vai desenvolver nesses próprios indivíduos habilidades para eles mesmos poderem ter as próprias interpretações e dessas manifestações artísticas e culturais, que então eu vejo que essa dimensão da reflexão ele está muito ligado com a dimensão da crítica, né? Com a dimensão ali dos questionamentos filosóficos, dos questionamentos históricos, dos questionamentos, enfim, dos questionamentos do cotidiano que ocasionarão reflexões importantes para o desenvolvimento desses sujeitos no caminhar no planeta. Então, tá. O que mais tem para contribuir aqui da reflexão? Então, a reflexão, essa dimensão, ela ensina sobre o processo de construir argumentos sobre o prazer da arte, ou seja, esse desenvolvimento crítico, essa imersão, essa fruição, essas dimensões, elas estão muito relacionadas a essa questão do campo sutil, né? Do sutil da arte, do se permitir também. Então, a partir do momento que se permite, que o indivíduo se permite vivenciar todas essas experiências no nível coletivo, no nível individual, de uma maneira para agregar o conhecimento, mas ele vai ter esses argumentos para falar sobre essas linguagens artísticas. Por quê? Porque ele se permitiu, o indivíduo se permitiu, se abriu para todas essas dimensões, para a dimensão da crítica, para a dimensão da criação, para a dimensão de viver essa arte, para a dimensão de refletir, de perceber toda essa amplitude da arte, de também permitir a estesia, esse contato com esse campo, com essa percepção de si e do mundo, compreendendo a arte em sua totalidade. Então, quanto mais todas essas dimensões são compreendidas e vivenciadas e também permitidas, pois o professor ele vai dar ali vai ser o mediador, vai dar todo o suporte, a equipe pedagógica vai construir um currículo ancorado em todas essas vivências, em todas essas competências que se relacionam com a arte, compreendendo que todas essas dimensões devem também estar inseridas na construção, na elaboração do currículo. O professor, a equipe pedagógica, através dessa construção, vai favorecer, vai facilitar o contato do indivíduo com essas atividades, porém, só o indivíduo também pode se entregar. Só o indivíduo pode compreender que aquele é um processo de aquisição do conhecimento, que é um processo de aquisição de saber, que é um processo de vivenciar coisas novas, que é um processo de
enxergar o mundo, as questões do mundo, através de um prisma diferenciado, de um prisma mais ligado à ludicidade, mesmo que na educação, no ensino fundamental, por ter esse campo sutil, esse campo da sensibilidade que foge do racional. Então, por mais que se tenha toda essa influência, né, bem feita, tanto da equipe pedagógica na elaboração do currículo, quanto do professor como mediador, o aluno também ele tem que se permitir aprender com todas essas situações, aprender com todos esses novos conhecimentos para o desenvolvimento pessoal, para o desenvolvimento anímico, para o desenvolvimento de sua integridade, dos seus valores e de sua maneira de refletir sobre si mesmo, sobre o mundo. Então, se houver essa entrega, com certeza trará muitos insights para a vida destes educandos, trará novas possibilidades, trará uma visão mais abrangente e também crítica de todas as questões que estão acontecendo no mundo. Então, mais uma vez, a gente nota que a arte ela tem essa profundidade que a própria Base Nacional Curricular Comum aqui enfatiza. E tendo em vista, sim, a importância de se valorizar e de incluir toda essa dimensão das artes, que são a reflexão, entre outras, nessa elaboração do currículo relacionado ali à área da arte. Então, a vivência na arte, a base também é muito clara ao afirmar que os processos de criação precisam ser compreendidos como tão relevantes quanto os eventuais produtos finais, o que também deve impactar profundamente a forma de se planejar as aulas do componente na escola. O que o documento pede é que os processos de aprendizagens artísticas sejam capazes de ampliar as capacidades cognitivas, criativas, expressivas dos alunos, constituídos a partir de ações investigativas, potencializadas por referências estéticas, filosóficas, sociais, culturais e políticas. Então, a base ela deixa muito claro isso, essa questão de dialogar com questões filosóficas através do desenvolvimento da criticidade, do fazer artístico, da reflexão, que é uma dimensão, né, da fruição, da expressão, da criatividade, da estesia, da crítica, para que todo esse processo de aprender ligado a essa questão do artístico desenvolva essas capacidades cognitivas que são de extrema importância no desenvolvimento de todos esses seres da educação básica. Compreendendo assim que, ao ligar o ensino da arte com essas questões filosóficas, com essas questões sociais, culturais e políticas, irá desenvolver vários aspectos do desenvolvimento desses sujeitos que contribuirão neste processo do desenvolvimento cognitivo de cada um nessa etapa da educação básica. Bom, por hoje a nossa aula 4 é só. Eu agradeço e vejo vocês na próxima aula. Gratidão.